Nós ficamos com o livro O Mito da Beleza. Ele é escrito pela Naomi Wolf. A Naomi Wolf, ela foi uma acadêmica em letras, mais especificamente literatura. E ela também é uma norte-americana. Esse livro que ela escreveu foi em 1991, através do segundo movimento feminista que existia na época. Bom, pra gente entender um pouquinho, a gente precisa saber que houve dois movimentos. O primeiro movimento estava relacionado com as sufragistas, então com o direito político da mulher na sociedade. O segundo era relacionado com vários tabus que existiam na época, então a sexualidade, a gravidez e o trabalho na mulher perante a sociedade. O livro inteiro é uma crítica predominante muito forte com relação às mulheres vistas pela sociedade e também a relação delas com o mercado consumidor. As indústrias, as fábricas que manipulavam a cabeça delas de forma que fizesse elas pensar que elas não eram boas o suficientes para a época. Então, a gente pode ver uma manipulação tremenda relacionada no livro, uma manipulação que é feita através de propagandas e revistas da época que colocavam a mulher como um ser de servidão. Então, ela deveria servir ao homem e nada mais. E anos mais tarde, quando esse tabu foi quebrado, começou a vir relacionado com a beleza. Dentro de nós é forte o medo de liberdade. Que medo será que é esse? Será que é aquele medo de quebrar com todos os padrões que foi te ensinado desde quando você era criança? E será que esse medo é aquele medo de romper literalmente com aquilo que a sua própria mãe te ensinou e que a sua família vem passando de geração em geração e você nunca se questionou? Essa frase é a primeira frase do livro, que já é um soco no estômago, né? E o que acontece? Fica muito forte no livro a questão de que esses ensinamentos machistas e patriarcais foram passados ao longo dos anos e tem gente que nem se para pra perguntar por que tá fazendo tal atitude, porque literalmente é algo do cotidiano dela. Então, ela não tem algo como referência pra ela se perguntar, será que o que eu tô fazendo é certo? Será que o que eu tô fazendo valoriza o meu corpo, valoriza a minha forma de mulher, quem eu sou? E é exatamente isso que o livro vem mostrar pra gente. O Mito da Beleza, ele é um livro totalmente feminista e que eu acho que é indispensável. É totalmente errado falar que esse não é um livro que vai te mudar se você ler, porque é mentira. Porque não tem como você começar a repensar suas atitudes depois que você lê no mínimo um conto dele. E eu penso assim, que esse livro ele é muito importante pra nossa sociedade agora, porque em pleno século XXI tem muita gente que acha que o feminismo é mimimi. E eu só acho que quem pensa que o feminismo é mimimi é alguém que não sabe o que é o feminismo. Porque fala pra mim quem que não gosta de direitos iguais. Só quem já tem direitos bons, né? Que o que acontece? Quem são essas pessoas, na maioria dos casos do nosso século, são os homens, que estão dentro do padrão e tudo mais. E a mulher ainda hoje tentam incluí-las, mas nós vemos que o machismo ainda prevalece muito. Então, eu acho que esse livro, ele tem que ser lido sim. Por nós que hoje estamos totalmente envolvidos com a leitura, seja para ler mensagem no WhatsApp, ler texto no Facebook, etc. Nós que estamos muito envolvidos com a leitura, eu acho que é muito importante com que nós tenhamos um contato com esse tipo de assunto. Porque, por exemplo, se eu pegar esse livro e dar para algumas pessoas mais velhas da minha família que não estão nessa falange de como a gente tá, de mexer no celular, nesse nicho mais da atualidade, eles não vão querer ler, porque a leitura não faz parte do que eles aprenderam. Então, infelizmente, eles não vão ter muito acesso a conhecimento e o que eles aprenderam, provavelmente, eles vão morrer pensando que aquilo é certo e não vai mudar. Agora, nós não. A gente tem a oportunidade de pensar, será que aquilo que foi ensinado pra gente, aquilo que a gente tá reproduzindo, repetindo desde os nossos ancestrais é certo? Por que que a gente tem essa oportunidade, como eu disse? Porque nós temos algo pra comparar e conhecimento pra aderir com muita mais facilidade do que eles. Não tô falando que as pessoas mais tradicionais, elas não têm essa oportunidade. Elas têm, mas eu tô querendo dizer que pra nós é muito mais fácil. E se a gente parar de repetir esses padrões agora, a sociedade do futuro não vai mais repetir, porque a gente vai conseguir cortar isso agora. E se as pessoas continuarem reproduzindo o machismo no futuro, pelo menos vai ser com mais chances dela ter o que comparar, de ser certo e errado. Então eu acho que o Mito da Beleza ele é um livro, sim, que muita gente precisa ler, muita gente precisa ler,
pra parar com isso de vez. Porque machismo, nossa, não dá mais. Eu lembro disso, uma experiência muito forte. Eu tava descendo pra ir pra missa com a minha família. E aí a gente passou em frente a um bar que tem descendo pra igreja. E lá tava um grupo de gente sentado bebendo, todos homens, mais velhos. E eles falaram assim, como rindo, achando super legal. Falaram assim, homem que não tem chifre é homem que não é casado com mulher. E todos eles rindo e achando a coisa mais engraçada do mundo. E eu achei um absurdo. Eu achei, nossa, o cúmulo. E a única coisa que eu pensava comigo era, que falta faz a informação pra uma pessoa. Porque aquilo, eu não tô falando que eles podem ser machistas. Eu tô falando que o que transmitiram naquele momento é uma coisa, tipo, um machista. Então, eu posso julgar que eles são machistas, mas eu não tenho certeza disso, então por isso eu não afirmo que eles são. Mas uma pessoa que escuta pode julgar. Agora pensa, essas piadinhas, pra eles, aí a gente chega e pergunta pra eles, vocês se acham machistas? Quem tem conhecimento do machismo, eles podem falar que não. Mas já imaginou a esposa deles sofrendo, ouvindo esse tipo de piadinha de uma pessoa que não é machista, do seu marido o dia inteiro? E já imaginou ainda mais que isso, um homem que não se diz machista tendo atitudes machistas com sua esposa dentro de casa 24 horas? Então eu acho que o livro, ele faz, depois que você lê ele, você que já tem essa coisa de igualdade dentro de si, faz você cada vez mais querer lutar por essa coisa de igualdade. Porque você começa a entender de que a mulher, ela não tá muito inclusa até hoje, em pleno século XXI, nessa palavra igualdade. O livro mostra também que a mulher ela recebeu diversas influências durante praticamente a vida dela inteira. Ela era considerada um ser sem essência. Então, como assim? A mulher ela era vista como se fosse um boneco, um manequim. Ela só servia para servir ao homem, para limpar a casa, para cuidar dos filhos, mais nada. Ela não podia exercer um papel na sociedade. Ela era considerada incapaz de exercer esse tipo de coisas que os homens exerciam, como cuidar de indústrias, de setores específicos das indústrias. E a mulher, então, era vista como um ser de servidão. Durante um tempo, isso foi mudando. Então, a mulher passou de servidão a uma beleza específica, uma beleza ideal. Mas como assim? As ondas feministas daquela época começaram a quebrar tabus e paradigmas criados pela sociedade, de que a mulher era feita só para servir. Então, as mulheres foram adquirindo esse conhecimento, esse autoconhecimento e falaram, olha, chega, eu vou fazer o que me der na telha. Eu vou entrar em indústria, eu vou trabalhar com o que o homem trabalha, eu também posso. E a sociedade, para conter isso, esse tipo de movimento, eles criaram uma nova ferramenta, que é chamada do mito da beleza. Então, a autora vem falar que a sociedade criou uma beleza ideal, que a mulher que não tivesse essa beleza que a sociedade colocava, ela não era um ser de suficiência, ela era um ser desprezível. Então, durante muito tempo, a mulher vem buscando essa beleza ideal, se encaixar à sociedade. E como o próprio nome fala, é uma beleza ideal, não é uma beleza que existe. E nem vai existir, porque ela é ideal, né? Então, a autora ela vem falar, olha, isso não existe. Isso é o que uma revista criou, uma propaganda criou. E algo muito interessante que ela fala no livro dela é uma técnica usada pela propaganda, né, pela propaganda e revista, que se chama neuromarketing. Então, o que é neuromarketing? É uma lavagem cerebral criada nas mulheres. Então, tipo assim, se ela não tem uma beleza ideal, ela não encaixa com uma cinturinha fina, ou ela não tem um narizinho fino, ela não é uma beleza ideal. Ela não é uma beleza, ela não está se encaixando na sociedade. Ela tem que fazer alguma coisa para reverter isso. Então, existe muito essa manipulação extrema que essas indústrias até de cosméticos vêm criando sobre as mulheres. A gente vê muito presente em fotos de revistas, mulheres com um corpo considerado ideal, com um corpo fininho, com um corpo que as pessoas costumam falar que é um corpo de violão. E a maquiagem vem trazendo isso também, né? As indústrias vêm trazendo isso também. Porque a maquiagem ela é vista como um meio de expressão. Mas você pode usar ela como uma ferramenta de empoderamento ou você pode usar ela como uma prisão. Mas como assim? É uma prisão.
Se você é dependente, você mulher, é dependente dessa maquiagem, então eu não consigo sair sem essa maquiagem porque, sei lá, fulano vai me julgar porque eu tenho olheira. Você está preso nisso, você está preso a esse padrão. Então a autora vem informar, vem dar conhecimento pra gente que algumas coisas que a gente considera uma bobeirinha, nem sempre é assim. E tem uma coisa que a autora fala, é uma parte muito interessante do livro, que ela fala assim, ó. A beleza é ideal. É ideal porque não existe. As mulheres só são belas e perfeitas a algumas distâncias. E algumas distâncias seriam capas de revista, propagandas mesmo de cosméticos, porque todo mundo tem alguma coisa que é considerado, né, pela sociedade algo não bom. Todo mundo às vezes tem uma olheira quando acorda durante o dia e fica, né? Todo mundo tem, sei lá, sardas ou tem um nariz um pouco grande. E uma das coisas que a autora também fala é que fazer rinoplastia, você não aceitar o seu nariz, você sempre querer modificar ele, faz parte de uma dificuldade que você tem de aceitação. Aceitação ou com a sua família, porque isso é genético, isso veio da sua genética, ou aceitação da sua miscigenação, dos seus antepassados, porque isso foi herdado por você de algum jeito e de alguma maneira. E é muito interessante você pensar que, por exemplo, em 1969, a celulite ainda não era considerada algo feio perante a sociedade. Era algo normal. Então, se você mulher tinha, ótimo, acontece. Todo mundo tem, né? E em 1969 isso mudou. E mudou por quê? Porque uma revista colocou nas suas páginas que aquilo era visto como algo não tão bom. Aquilo era algo não aceito na sociedade. Era algo feio. E o mais incrível de tudo isso é que 3/4 da população tem celulite. E 3/4 da população, a maioria deles, sempre reclamam ou sempre resolvem fazer algum tipo de cirurgia para mudar, algum tipo de processamento estético. O Mito da Beleza é um livro que nos abre os olhos sobre a realidade de como o mundo vê as mulheres, dizendo que a mulher tem que ser submissa e perfeita. E nisso as mulheres comuns acabam colocando na cabeça que a gente tem que ser perfeita e seguir esse padrão da sociedade. Só que isso acaba nos machucando fisicamente e mentalmente. E eu falo isso como experiência própria sobre a aceitação do corpo, que é um fato que a autora cita muito no livro. Que eu queria sempre seguir esse padrão da sociedade pelo fato das pessoas me criticarem como eu era. Por ser mais gordinha, por ter o cabelo cacheado, crespo, que isso não era visto como algo bonito. E eu alisei o meu cabelo e ele ficou tipo meio que permanente, ele não cacheia mais. E isso é ruim, porque a pessoa acaba não se valorizando como ela é e que eu sempre segui esse padrão que acaba machucando a gente mesmo. A gente acaba não se sentindo bem com aquilo que a gente não é. E a gente tem que realmente nos aceitar como a gente é. Tipo assim, não valorizar isso que a sociedade fala, que você tem que ser perfeita, que você tem que ter aquele corpo de manequim, ser aquilo que os homens querem. Mas não, você tem que se aceitar como você é, porque do jeitinho que você é diferente de todos, você acaba sendo perfeita daquele seu jeitinho, sem precisar lidar com esse padrão da sociedade. Dois assuntos muito explícitos no livro é a pornografia. Eu vou usar como exemplo a pornografia da beleza, que são as mulheres simulando prazer e posições eróticas nas propagandas, e o sadomasoquismo da beleza, que são imagens de submissão feminina nas propagandas. Essa difusão da imagem das mulheres submissas seria uma reação às mudanças provocadas pela revolução sexual da segunda metade do século XX, estimulado pelo feminismo e pela tentativa de acessão das mulheres ao poder. Não são manifestações inofensivas ou aleatórias. A pornografia da beleza e o sadomasoquismo da beleza criaram ideais de beleza, expectativas no mercado, sexo e violência em cima dessas imagens. A partir dessa colcha de retalhos, a sexualidade ela foi remodelada de uma forma perversa. Resgatou forma de submissão, reforçou sentimentos de culpa e vergonha entre as mulheres, além de aumentar o poder dos homens sobre elas. Numa sociedade em que a beleza de uma mulher
é validada pelos homens, é estipulada pelos homens, eles aprenderam a objetificar mulheres enquanto elas aprenderam que o ápice da satisfação é realizar esse desejo masculino. Em outras palavras, esse sistema funciona como uma falsa recompensa para as mulheres. Ser desejada é o prêmio por todos os sacrifícios feitos para tentar alcançar padrões de beleza impostos pelos homens. O panorama ele é pessimista, mas a autora apresenta uma saída nesse capítulo. A solução seria a construção de relações heterossexuais baseadas no amor terno. As mulheres que se amam são ameaçadoras, mas os homens que amam mulheres de verdade o são ainda mais. Ou seja, esse amor ele seria uma sublevação política, né? Uma coisa fora do normal. A força que derrubaria o domínio masculino, porque não precisaria dessa repercussão toda em cima dessas imagens, porque o homem pouco ligaria para a mulher perfeita. Bom, a autora nos anima a combater a interferência do mito da beleza, tanto em nossas experiências sexuais, amorosas ou qualquer experiência do dia a dia. Ela sempre visa viver a realidade sem muita objetificação, muita idealização do perfeito, já que a gente vive um mundo cheio de falhas.